Bom dia a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lupe de la Villanueva. Acabei de receber de um vídeo de uma cidadã chamada Narumi Katayama, uma japonesinha idiota, diga-se de passagem, em que ela grava um vídeo chamado Lendo Comentários contra o Aborto, morta. Bom, eu não tive paciência de ouvir 13 minutos de bobagens e de tolices, mas anotei pelo menos alguns pontos que mostram como a senhora Katayama, no fundo, não pensa diferente de uma pessoa que adere à ideologia nazista. Vamos mostrar por que Dona Katayama tem ideias semelhantes a Hitler ou a qualquer tipo de eugenista racial. E convém dizer, né, os japoneses tiveram uma contribuição muito infeliz neste ponto, a começar pela Segunda Guerra Mundial, quando eles exterminaram milhões de chineses e pegaram coreanas e transformaram como prostitutos. Bom, os japoneses nesse aspecto têm uma lição muito triste. Em muitos aspectos conseguem até superar os nazistas. Mas vamos lá. Ela toca um cartaz feminista que diz assim: liga pro feto, mas não liga pro sem teto. Pare de fingimento, você não é pró-vida, mas pró-nascimento. Vamos analisar esse tipo de raciocínio. Quer dizer, segundo a lógica desse povo, o sem-teto não tem que existir. Ou pelo menos o indivíduo que está desamparado não tem que existir. Em outras palavras, vocês ligam para o sem-teto? Se todas as pessoas de alguma forma fizessem algum tipo de caridade a uma pessoa que não tem casa, que não tem condições de se sustentar, com certeza o problema do sem-teto seria muito menos grave do que é hoje. Mas olha só a lógica da japonesinha nazista. Nós vamos fazer o seguinte: para que a gente não haja pobres nem sem teto, nós temos que matar os pobres e sem teto na raiz. Nós temos que induzir as mães pobres a matarem seus filhos. E aí pronto, nós não vamos ter problema de sem teto. É a mesma coisa, por exemplo, da lógica da fome. Ora, para que a gente não tenha muita gente passando fome, vamos matar pessoas dentro do ventre da mãe a partir da raiz. E pronto, nós não teremos mais problemas com esfomeados, nós não teremos mais problemas com miseráveis. Quem sabe também nós não teremos problemas com crianças com síndrome de Down, crianças com retardamento mental, com defeito e etc. Ora, isso tem um nome, se chama eugenia racial. A lógica da dona japonesinha nazista, Katayama, não é diferente da lógica racista que foi aplicada na Alemanha nazista. Não é diferente da lógica que foi aplicada nos Estados Unidos nos anos 20, quando nós temos aquele caso famoso da Carrie Buck, que em 1927 nos Estados Unidos a Suprema Corte oficializou a esterilização obrigatória desta senhorita, que tinha na época entre 18 e 21 anos, pelo fato de ela ser considerada uma desajustada social. É como se alguém chegasse e dissesse assim: olha, esse pessoal que tem um jeito meio leso e tudo, nós temos que esterilizar para que não haja mais pessoas lesas. Essa foi a lógica da Suprema Corte norte-americana, como hoje é a lógica do STF. Criança com anencefalia, criança com, sei lá, com zika, enfim, ou pelo menos a mãe com zika, você já tem o direito de matar. Ou então, se a mulher ficou constrangida psicologicamente estar grávida, ela pode matar seu filho. Essa é a lógica da Katayama, da nazistinha. E ela fala querendo fazer caricatura do movimento pró-vida, pegando certas frases fora de contexto, quando na verdade ela mesma é defensora do extermínio do sem-teto. Como fica não muito higiênico você matar sem-teto adulto ou sem-teto criança, então pronto, você mata na raiz. É uma coisa antisséptica, né? Uma clínica de aborto, você pega o feto, arranca do ventre da mulher e joga na lata do lixo. Aí ela fala a seguinte frase feminista que mostra que ela é, no ponto de vista da biologia, uma pessoa muito burra. Um feto de 2 semanas não é vida, é um emaranhado de células. Dona Katayama, o que a senhora é até hoje senão um emaranhado de células? A senhora é tão burra em biologia que não sabe o fato de que o ser humano será um emaranhado de células a vida toda. Use a sua cabeça, já que você parece que, sei lá, não sei. Acho que você deve usar tóxico para gravar esses vídeos. Um feto de 2 semanas
não poderia ser algo morto, justamente porque existe todo um processo de desenvolvimento ali de um ser. Esse processo só existe porque é a vida. Não pode ser outra coisa. Não existe essa mentalidade abortista de dizer que dentro do ventre da mulher fecundado existe um ser inanimado e de um ser inanimado surge a vida. Isso é absurdo. É justamente o contrário. Esse processo que faz com que um ser comece a ter sistema nervoso, comece a ter braços, comece a ter perna e tudo, só existe porque era a vida. Porque é um elemento vital. Então quer dizer, você achar que em determinada fase do desenvolvimento do ser humano, você pode depreciar o ser humano, porque querendo ou não, minha senhorita, você já foi um feto de 2 semanas. Eu também já fui um feto de 2 semanas. Toda a humanidade já foi um feto de 2 semanas. E eu pergunto, você como um feto de 2 semanas vale menos sendo você hoje? Porque segundo a sua lógica, se a tua mãe, que não seguiu seus conselhos, arrancasse o feto de 2 semanas, você não estaria aqui falando merda no YouTube. Isso é uma questão lógica. Mas tudo que você prega é eugenia. Tudo que você prega é a justificativa para exterminar certas pessoas que você considera indesejáveis. E isso foi aplicado tanto na Alemanha nazista, foi aplicado nos Estados Unidos, foi aplicado na Inglaterra, foi aplicado na França. Isso antes da Segunda Guerra Mundial, antes de campos de concentração, antes de campos de extermínio, como também foi aplicado pelos japoneses, que criaram campos de concentração, inclusive de testes para raças inferiores, chineses, coreanos, filipinos, vietnamitas, etc. Então, dona Katayama, né? É cataquiri, é catacoquinho, catayama, né? Catagrama, enfim. Vossa Senhoria falou uma merda monumental. Mostra que você realmente é uma pessoa muito perversa, maligna mesmo. Demente o que você falou. Mas segundo a lógica desse povo, que é interessante, você pode abrir as pernas para Deus e o mundo. Você pode dar buceta para todo mundo. Mas você não tem que assumir as responsabilidades inerentes ao teu sexo. Se você pega uma doença venérea, se você pega a AIDS, se você pega a sífilis, se você, sei lá, você pega qualquer coisa, ou mesmo até mesmo um filho, o todo bonitinho, ele acha que não deve assumir as consequências do ato que ele faz. Isso é coisa de criancinha, mulher. Se você não é capaz de assumir um filho, sabendo que a consequência fática da tua relação sexual é ter filhos, mostra que você é uma pessoa imatura espiritualmente. Você é uma criancinha birrenta, só isso. Ou seja, você coloca o desejo de dar buceta, o desejo dessa xoxota, mais do que ter um filho. Mas é claro, o meu desejo de abrir as pernas para todo mundo, o meu desejo de dar para vários machos diferentes, não pode ser atrapalhado por causa de uma criança. Porque, segundo uma fase da vida, essa criança nem é criança, é apenas um conjunto de células, né? Eu posso pegar esse conjunto de células e jogar na lata do lixo, como se não houvesse uma vida sendo gerada ali. Olha, lamento dizer, vocês abortistas são um bando de putinhas irresponsáveis, vagabundinhas irresponsáveis. Vocês não são capazes de assumir nem as consequências do ato sexual que vocês praticam. E vocês querem ser respeitadas como mulheres? Eu penso que uma mulher se dá respeito justamente porque ela assume as consequências do que faz. Isso é a atitude de qualquer pessoa madura, inclusive ter um filho. Mas segundo as criancinhas birrentas, da mesma forma que elas podem matar no ventre da mãe, por que a mãe é obrigada a ter esse filho? Olha só, você já reconhece que pelo menos existe um filho. Aquele emaranhado de células que está se desenvolvendo e que vai surgir um recém-nascido, vai surgir uma criança, um adulto, é uma pessoa. E como tal, ela só está formando todas as qualidades inerentes à sua existência porque tem vida. Então você reconhece sim que tem vida. Quando você diz que é emaranhado de células, você está diminuindo o fator chamado vida.
E você diminui justamente porque você quer legitimar o fato de dar a buceta e não assumir a responsabilidade de dar a buceta. Tem até uma jornalista da Folha de São Paulo que pensa como uma adolescentezinha putinha. Olha, nós vamos dar buceta para todo mundo, mas não quero responsabilidade alguma. Nós somos uma geração de pessoas infantilizadas e covardes. E detalhe, pessoas que atentam à sua própria natureza reprodutiva. Porque quando nós falamos da questão de ter filhos, é um dado natural do ser humano. Só uma geração que odeia a vida, que no fundo é niilista, que se droga, que se mete com sexo promíscuo, que se contamina com vários tipos de doença e que no fundo deseja a morte, é que pensa na vida como um obstáculo à sua existência. Como se a criança, como se ter filhos fosse um dado antinatural. Vocês não são diferentes dos cátaros do século XIII que pregam o suicídio para se libertar do corpo. Vocês são a mesma coisa. O mesmo tipo de delírio. Só uma pessoa muito estúpida para achar que filho é uma objeção ou então uma restrição à sua existência. O filho é a perpetuação da nossa existência. Mas as Katayamas da vida, elas matam a sua descendência. E depois, quando ficam com a porra do ventre estéril, ficam com a porra de um câncer no meio do útero, começa a ficar choramingando. Que gente louca, que gente irresponsável, que gente leviana. E depois fica dizendo que é a favor do sem-teto defendendo o aborto, a favor dos pobres defendendo o aborto. Ou seja, pobre sem-teto não tem direito de ter filho, segundo a lógica desse povo. O sem-teto não tem o direito de melhorar de vida. Nós não temos que dar chance a essas pessoas. Se vocês não têm misericórdia com um filho no ventre da mãe, vocês não terão misericórdia com o sem-teto. Vocês não terão misericórdia com o drogado. Vocês não terão misericórdia nem mesmo com o pobre. Nem mesmo com o empregado doméstico de vocês. Que índole nós estamos formando de pessoas nesse país, nesse mundo? Pessoas sem compaixão? Pessoas sem caridade? Pessoas sem mesmo dó no coração? E uma vagabunda dessa vem dizer que defende sem teto? Como se a miséria fosse uma razão para eliminar pessoas. A maioria da humanidade está na miséria até hoje. Cristo já dizia, pobres sempre os tereis. E isso nunca foi problema para ninguém. O seu avô já foi pobre, a minha avó já foi pobre, todo mundo já foi pobre. Até essa vagabunda japonesa aí, quando os japoneses chegaram aqui no Brasil, eram tudo miserável que foi pegar na roça. Aí, segundo a lógica dela, não, tem que abortar, porque não tem que existir. E aí essa idiota deixaria de existir. É esse tipo de lógica. Gente burra, despreparada, gente infantiloide. O aborto, que está sendo legitimado pelo Supremo Tribunal Federal e que provavelmente vai ser legalizado no Brasil, a revelia das leis, a revelia da Constituição, a revelia do Congresso Nacional, ou seja, uma usurpação absurda contra tudo aquilo que a sociedade acredita. E esse pessoal querendo legalizar a clínica de aborto para fazer um verdadeiro açougue de seres humanos, infelizmente, tem por trás de toda uma ideologia a eugenia. Eliminação dos pobres, eliminação dos fracos, eliminação dos negros, dos mestiços, etc. Como acontece nos Estados Unidos. A população mais duramente atingida pela prática do aborto são os negros. Olha que legal, Hitler não poderia ficar muito menos feliz do que isso. Porque ele teve tanto trabalho para criar todo um esquema de morte, todo um esquema de extermínio étnico-racial na Europa inteira. E bastou esse pessoal colocar uma ideologia para induzir a mãe a matar o seu filho. E nos Estados Unidos são mais de 30 milhões de abortos. Ou seja, a política pro aborto matou mais do que Hitler, matou mais do que Stalin. Stalin matou 20 milhões de pessoas, Hitler também deve ter matado mais ou menos isso. Se a gente somar a guerra, são o quê? 50 milhões de pessoas. E a política pro aborto, sem guerra, sem campos de extermínio, apenas com clínicas matadouros, está chegando a esses números. Para quê? Para pegar pedaço de feto e ficar vendendo para laboratório, como a Planned Parenthood, que é a maior financiadora de aborto do mundo, está fazendo. Para depois ficar pegando feto e fazer cosmético, fazer qualquer tipo de substância com feto, tratando o feto como uma coisa, como um objeto.
Uma vez que todo ser humano foi um dia um feto. Todo ser humano foi um dia um embrião. Então, quer dizer, é uma vergonha. É uma vergonha completa isso. É lamentável isso.